Deus seja louvado. Então vamos. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente segue, né? A gente, na quarta passada, paramos no versículo 11. Hoje iniciamos o versículo 12. Terminamos falando então que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Todos são iguais para o Senhor. Não há diferença, não há preferência, né? Os religiosos vão dizer que sim, se ensoberbecer, mas para o Senhor não. Então vamos ler do versículo 12 até o versículo 29, para ver até onde nós vamos nessa noite. Talvez vamos para o capítulo 3, 4, 5. Amém, estou brincando. Versículo 12. Todo mundo achou? Romanos, capítulo 2, versículo 12. Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declarou o meu Evangelho. O declara o meu Evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar e adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não tem circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o apenas exteriormente,
nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas vem de Deus. Aqui Paulo ele termina esse versículo com uma machadada violenta, né? Dizendo que a circuncisão ela acontece no nosso coração, porque pela tradição somente os judeus eram um povo de Deus, mas agora por meio de Cristo Jesus, todos nós também somos circuncidados, mas no nosso coração. Então, a partir do versículo 12, a gente consegue entender e enxergar que Paulo está segue confrontando os judaizantes religiosos que tinham por se ensoberbecer, por achar que eles eram praticantes da lei, quando eles eram falhos em não conseguir praticar a lei. Por quê? Porque somente uma pessoa teve a capacidade de cumprir toda a lei, que foi Jesus Cristo. Nenhum homem. Se o homem tivesse a capacidade de cumprir a lei, não era necessário que Jesus viesse. Por quê? Porque o homem então seguiria os preceitos da lei fielmente. Então no versículo 12, quando a gente vê que porque todos os que pecaram sem a lei também perecerão sem a lei, e todos os que pecaram na lei serão julgados por ela. Esse versículo ele está introduzindo a lei mosaica na discussão do juízo vindouro. A lei será considerada pelo restante do povo, dos romanos, ao povo que ele estava falando. Então os judeus eles viam a lei mosaica como essencial na diferença entre os judeus e os gentios, né? Eles faziam uma diferença ali. E Paulo, no entanto, ele ensina então que a lei, ela não salva ninguém. Ela não tem a capacidade de salvar nenhuma pessoa, nem judeu, nem romano, nem grego, nem samaritano, nem nenhum povo na face da terra. Então o apóstolo Paulo ele está confrontando ali e explanando sobre a graça de Deus, suscetivamente, né? Não falando de forma explícita sobre a palavra graça, mas quando ele traz a respeito da lei, ele está falando que a lei não tem poder para salvar. Por quê? Porque os judeus eles viam a lei mosaica como uma diferença entre ele e os povos. Então, Paulo, no entanto, ele ensina que a lei ela não salva ninguém, mas apenas ela revela o pecado. Então, quando a gente olha para as Escrituras e a gente consegue entender que o cumprimento da lei não salva, mas a lei tem uma função de apontar o pecado. Não simplesmente condenar o homem por causa dos seus delitos, mas para trazer a consciência ao homem daquilo que é pecado estabelecido por Deus. Daquilo que Deus julga que roubar é pecado, que matar é pecado, que adulterar é pecado. Então, a lei ela traz essa consciência a todo ser humano a respeito daquilo que Deus estabelece como pecado. Porque se Deus não tivesse estabelecido a lei, nenhum homem saberia de Deus o que exatamente seria o pecado. Então a lei ela vem justamente para isso, para nos apontar o pecado. Pois a pessoa
não atinge os requisitos exigidos pela lei. Portanto, no juízo, a posse da lei constituirá uma base de condenação. Então, quando o apóstolo Paulo ali, ele está falando porque todos os que pecaram sem lei, também vão perecer sem lei. E todos os que pecaram com lei, vão perecer com a lei. Ele está querendo dizer assim, aqueles que não têm consciência do que é pecado, eles serão condenados pela lei, porém, mesmo na sua ignorância, mas aqueles que são conscientes da lei, também serão julgados pela lei. A gente pode ver isso em Mateus capítulo 12, versículo 5, onde Jesus fala que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra. Perdão, gente. Jesus, ele fala: ou vocês não leram na lei que nos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado sem se tornarem culpados? E o versículo 6. Desculpa, irmãos, que eu me perdi aqui no meu esboço. Deixa eu abrir na outra Bíblia. Mateus 10, 15. 12, 5, perdão. Mateus 12, 5 vai dizer: vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam e esse dia e contudo ficam sem culpa? Lucas capítulo 2, versículo 23 e 24. Se alguém quiser ler para me ajudar na voz. Lucas capítulo 2, 23 e 24. 23 e 24. Acho que está no mudo. Som. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Lucas capítulo 10, 26, já abre aqui. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? João capítulo 8, versículo 5. Vai dizer: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? E por último, João capítulo 8, versículo 17. Já estou aberto aqui, irmãos. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Ou seja, a lei, ela vai nos trazer a consciência daquilo que Deus estabeleceu para que o homem fosse julgado. Então isso fica nítido, fica claro de nós entendermos que a função da lei, ela tem somente de nos apontar o erro do homem para que o homem seja condenado por ele, julgado por ele, assim como está escrito no versículo 12. Deus, ele
Deus ele condenará aqueles que são conscientes da lei e aqueles que são inconscientes. Então a lei será usada como base para que o homem seja julgado. Versículo 13. Pode? Alguém quer falar? Cadê o outro microfone? Na verdade, o pastor quer que eu leia um texto. 1 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 10, né? O meu está saindo assim também, não? Não? 1 Timóteo, versículo 1, do 8 ao 10. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe e para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. O propósito da lei, como disse o pastor Guilherme, é revelar o pecado e nos conduzir para uma vida plena, né, e segundo a sã doutrina, que é o que o texto vai continuar dizendo ali a respeito da sã doutrina. Eu vou complementar o texto que a pastora leu, que o que dá de entender, até o que o pastor Guilherme está lendo, né, desde o começo ali do estudo, é de que a gente tem a opção de viver em dois lugares. A gente tem a opção de escolher um desses dois lugares, né? Ou eu vivo no velho Adão, que aí é o cumprimento da lei, aí, né, vou viver debaixo daquela lei, preciso cumprir aquela lei e eu jamais vou conseguir cumprir ela 100%. Ou eu vivo pelo segundo Adão, que é Cristo. A única pessoa que conseguiu cumprir aquilo que o primeiro Adão deveria ter feito e não fez foi Cristo. Então, ele conseguiu cumprir tudo aquilo ali. E quando a gente vive em Cristo, a gente recebe, né, um poder de vencer o pecado na carne. Porque a nossa guerra agora não é contra Satanás, os seus demônios, contra o império das trevas, não é contra isso. A nossa guerra diária é contra a própria carne. A militância, né, de lutar ali contra o próprio desejo todos os dias. Se estamos em Cristo, permanecemos nele, temos esse poder de vencer o pecado. E ali nos dá a oportunidade de dizer não, porque temos esse poder de dizer não, de não pecar. Então, todo filho de Deus, todo aquele que se intitula cristão, se peca é porque desejou pecar e quis pecar. Porque não é mais uma opção em Cristo pecar, porque nós recebemos um poder que, o mesmo poder que estava em Cristo, eu não lembro qual versículo que fala, que ressuscitou Cristo, né? Jesus, Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que estava sobre ele, também está sobre nós, que é o poder de vencer o pecado. Então, isso tudo que nós estamos falando, e esse versículo que a gente leu ali de 1 Timóteo agora, né, versículo 8 até o 10, nos dá essa possibilidade de eu viver nisso, né, nesse primeiro Adão, que está lá debaixo da lei, tentando ser melhorado, ou em Cristo, que nos dá uma nova vida, uma vida não melhorada, mas uma nova vida, uma vida agora que vai nos governar, uma mente que irá nos governar, novos ouvidos que irão ouvir aquilo que Ele quer ouvir, uma boca que vai falar aquilo que Ele está falando, porque somos parte do corpo de Cristo. Amém? Amém. Eu acho interessante também frisar uma história bem conhecida, onde Jesus ele se depara com o jovem rico, né? E ele pergunta: Senhor, o que eu preciso para herdar o reino dos céus, para entrar no reino? Eu quero ser participante do reino. E Jesus olha para ele e fala: guarda os meus mandamentos. E ele fala: isso eu já tenho feito desde pequeno, desde criança.
Então, mas Jesus, ele pede algo a mais. Jesus fala, então, larga tudo e me segue, porque Jesus estava chamando ele para uma crucificação, para que ele pudesse nascer de novo. Porque ele já tinha consciência do que era pecado e do que não era pecado. Então ele já tinha consciência dos mandamentos, da lei, já era conhecedor, já vinha praticando desde criança. Porém também era necessário ele adentrar num lugar de novo nascimento. Por isso Jesus falou, então, abandona tudo a vida que você tem. Jesus estava querendo dizer para ele, eu vou te levar para um lugar com entendimento ainda mais profundo, porque isso que você está fazendo não tem poder para te salvar. Porque a prática disso te traz a consciência do que é certo, do que é errado, do que é pecado. Porém, Jesus queria apresentar para ele uma nova natureza, né? Por isso que Jesus fala, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, a cada dia e me siga. E Paulo vai terminar esse capítulo falando isso, a respeito da circuncisão, que ela é no nosso coração, ela não é no órgão genital. E o circunciso não necessariamente é o judeu. Então Jesus, ele sempre nos aponta para entender que a lei não tem poder para nos salvar, mas sim somente a vida de Cristo. Amém? Alguém tem alguma coisa para falar? Maiara Bers, boa noite. Maia, quer falar alguma coisa? Ai. Vamos para o versículo 13, então. Versículo 13, Paulo vai frisar muito bem aqui, para que o homem não ouça apenas, mas para que ele pratique. Então no versículo 13 ele diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. E é interessante porque o cumprimento da lei, quando Paulo está falando aqui, parece que está se contradizendo, mas nós não estamos anulando a lei. Nós não estamos abolindo a lei. Assim como Jesus fala, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Porque quando nós entendemos que a lei, ela nos dá consciência, mas não tem poder para nos salvar, então nós usamos da lei para sermos praticantes dela e obedientes à verdade por tudo aquilo que Deus nos ensina através da sua lei, da sua palavra. Então, porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus. Não basta apenas ser um ouvinte da lei de Deus, saber informações da lei de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4... Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz, chama Israel para ouvir a declaração da identidade de Deus. Entretanto, no versículo 5 diz assim em seguida, que o simples ouvir não é suficiente. As pessoas devem amar a Deus de todo o coração, e isso requer obediência. Então, não há dúvidas que quando nós nascemos de novo e entendemos isso, nós entramos em uma constante luta contra nós mesmos, para que nós não sejamos hipócritas, não sejamos apenas ouvintes daquilo que Deus nos proporcionou para viver. Porque senão nós nos tornamos como os fariseus. Os fariseus eram assim. Você não pode fazer nada no sábado. Você tem que cumprir os rituais. Você não pode comer sem lavar as mãos. Você não pode fazer tantas coisas. E até mesmo usando da lei. Porém, eles não eram praticantes daquilo que eles mesmos falavam. É aquele velho ditado. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Por quê? Porque
Para o fariseu, para o hipócrita, é muito fácil apontar o dedo, o pecado, dizendo: você está errado, não faça assim, não faça assim. Porém, a conduta do caráter dessa pessoa que é hipócrita não tem valor nenhum diante de Deus, porque ela também se torna apenas um ouvinte daquilo que Deus falou e não um praticante. Se eu não me engano, o Tiago fala, Tiago 1:22, né? Se alguém quiser ler para nós. Eu lembrei agora, não lembrava o versículo, mas eu lembrava que era Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Hipócritas, né? Então, é uma luta diária quando nós entendemos que nascer de novo, nós vamos entrar naquele confronto que Paulo fala em Gálatas, de a carne luta contra o espírito, e o espírito vai lutar contra a carne, para que nós venhamos abandonar esse impostor hipócrita dentro de nós, né? Então, por seguinte, ninguém será declarado justo pela obediência à lei, pois pessoa alguma obedece à lei perfeitamente. Romanos capítulo 3, versículo 20, alguém lê, por favor. Romanos 3, 20. Portanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Que era o que nós estávamos falando desde o começo, né? Que nós iniciamos esse estudo de hoje. Por quê? Porque o único que cumpriu a lei de forma incorruptível foi Jesus, o justo. Foi o único. Por isso, nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Não como coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas com o sangue de Cristo, que é incorruptível. Ele foi o único capaz de cumprir a lei, de nos libertar do pecado e de nos inserir juntamente com Ele, para que nós fôssemos salvos pela graça dele. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Além de Tiago, capítulo 1, 22, para complementar esse versículo, quero ler com vocês Mateus capítulo 7, 21. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí ele vem dizendo: e muitos dirão naquele dia: Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome. Senhor, eu fiz tantas coisas no teu nome. E ele vai reconhecer apenas aqueles que estão em Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, sem dúvida, ele planejou enfrentar uma objeção dos judeus, a saber que eles tinham a lei, que manifestaram manifestavam grandes justificativas da parte deles, mas eles não eram praticantes da própria lei que eles falavam. Eles se justificavam pelo seu falar, mas Deus não reconhecia eles como justos, porque não eram praticantes da lei. Amém? Versículo 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei,
Veja bem, os gentios que não têm lei, aqui está falando que os gentios que não têm conhecimento da lei de Deus, não têm consciência da lei de Deus. Então eles fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei. São leis para si mesmo. O versículo 15 vem dizendo: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando toda a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo-os. Paulo está querendo dizer aqui que os gentios, aqueles que não têm conhecimento da lei de Deus, serão julgados pela sua consciência, que os acusa, ou os afirma, ou os defende. Então, desde o versículo 12, nós conseguimos entender agora, no versículo 14 e 15, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer: que os que não têm conhecimento da lei serão julgados segundo a lei, e os que têm conhecimento serão julgados segundo a lei. Então, os gentios que não têm a consciência, eles serão julgados segundo a sua consciência. Os gentios, eles não possuem a lei como guia moral, mas eles possuem uma lei interna que os instrui na sua consciência. Todos os seres humanos a possuem naturalmente por terem sido criados à imagem de Deus. Gênesis 1:26, bem conhecido, né? E formou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Pode falar. É tremendo esse texto, porque ele vai falar da soberania e do poder de Deus. E, de fato, ninguém vai ter justificativa diante de Deus no dia do juízo. Mas aqueles povos não alcançados, e os índios, e aquelas tribos, o Senhor colocou dentro deles a consciência da lei, do que é o correto, do que é o errado. Então, diante disso, todos têm essa clareza. Então, todos nós, um dia teremos que dar conta no tribunal de Deus. Paulo está deixando muito claro, tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios e gregos, todos temos uma responsabilidade de apontar e de mostrar de fato a soberania e o poder de Deus. Tremendo. E em cima disso é importante a gente frisar que as Escrituras deixam bem claro que terá maior rigor de juízo sobre aqueles que são conscientes da lei de Deus do que para aqueles que não são conscientes, né? Não é um fardo que eu quero lançar para os irmãos, mas é para que nós sejamos conscientes, né? Sim, nós nunca vamos poder dizer: Senhor, eu não sabia, porque nós sabíamos, né? Diferente daquele que de fato não teve a revelação e o conhecimento da lei ou da vida de Cristo. Então, seremos julgados segundo as nossas obras, segundo aquilo que tivemos revelação de Deus. Então, Deus nos proporcionou naturalmente a consciência daquilo que é certo e é errado. E a gente não precisa olhar longe, mas para dentro do nosso próprio lar. Se a gente for analisar as crianças, nos atos a gente vê que uma criança, ela naturalmente, ela vai fazer aquilo que é bom, às vezes comete por natureza pecaminosa aquilo que é errado. Quando eu falo errado, o pecado, né, o engano, mas a gente consegue discernir que o bem, que é a essência de Deus que foi colocada dentro de nós quando Ele nos gerou, nos formou, essa essência já nos traz a consciência, né? Quando a gente era pequeno, a gente assistia aquele desenho que tinha o diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? Então, é a consciência humana, porém a lei de Deus, ela nos traz a revelação de Deus, a revelação de Cristo,
e daquilo que nós precisamos abandonar para viver a realidade de Deus. Aleluia! Então, o filósofo Kant falou do céu estrelado acima e da lei moral no infinito. Essa lei moral acusará ou defenderá as escolhas morais diárias, mas finalmente demonstra que todas as pessoas estão aquém da santidade de Deus. Então nós conseguimos entender claramente que a nossa consciência, ela nos julgará sobre aquilo que nós não temos conhecimento a respeito de Deus. E a lei de Deus será a base para que sejamos julgados daquilo que temos a revelação do Pai. Amém? Versículo 16. Meu Deus, já é 10 para as 9. Versículo 16. Então o julgamento virá por meio de Jesus. Versículo 16: no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Deus, ele conhece todos os segredos e Jesus será o juízo final. João capítulo 5, versículo 22 ao 30, vai nos esclarecer muito esse versículo. Alguém pode ler para nós? Evangelho de João, capítulo 22, até o versículo 30. 22, 30. João 5. Só se eu notei errado. João 5. 22. Até o 30. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Aleluia. Então o juízo de Deus, ele virá sobre Cristo. O juízo de Deus virá segundo a verdade que foi estabelecida por Deus. Quem é a verdade estabelecida por Deus? Cristo. Ele foi quem cumpriu toda a lei. Ele foi quem estabeleceu a verdade de Deus e manifestou aos homens. Então, toda a lei, todo o juízo, tudo virá através de Cristo Jesus. Quer falar, pastor? Quero falar, na verdade, de fato, o quanto nós necessitamos de entrar num lugar chamado temor de reverência a Deus. Porque esse versículo de número 15, 16, ele vai falar disso, tem um testemunho também, a consciência e os pensamentos deles. Deus está falando da nossa consciência e dos nossos pensamentos, que será julgado no dia do juízo de Deus.
E ele vai dizendo, ele diz no final, ora acusando-nos ou ora defendendo-nos. E aí ele fala no versículo 16 que Deus vai julgar até os segredos dos homens. Aquilo que nós não falamos, mas aquilo que nós pensemos ou sentimos, será julgado diante de Deus. Por isso que é por graça. A salvação é simplesmente mediante a fé em Cristo Jesus, mas é uma obra chamada graça de Deus, porque nós somos carentes de Deus. Nós necessitamos em todo o tempo a vida de Deus. Se a gente parar para fazer uma autorreflexão em nós, quais são os nossos pensamentos diários? Quais são, de fato, a nossa consciência, o que o nosso, a nossa luz, a luz que nós recebemos do Evangelho, o que nós temos feito, como estamos agindo, de que maneira estamos procedendo? De fato, estamos nos tornando filhos ou ainda estamos estagnados no nosso eu, na velha natureza? Eu vou dar um spoiler da pregação de domingo. Não, que é em cima disso, sabe? Porque assim, por onde que entra a maldade no coração do homem? Pelo que o homem vê e pelo que ouve, né? Quando eu falo homem, ser humano, né? Então, e quando a gente analisa as Escrituras e entendendo isso que o pastor Tiago acabou de falar, e o que nós estamos lendo aqui, estudando, que nós seremos julgados segundo as nossas obras e a nossa consciência, a gente consegue olhar para as Escrituras também e ver que Jesus, ele se depara com uma situação onde ele fala para os homens que cometer o adultério não é simplesmente no corpo físico, mas um homem, uma pessoa que olha para uma mulher com um pensamento impuro, já cometeu adultério na sua consciência. Então vai muito mais além, muito mais profundo daquilo que nós julgamos exteriormente, né? Então, e somente por essa graça de Deus, nós podemos ser santificados na verdade, e ser justificados e perdoados diante de Deus, por tudo aquilo que passa na nossa consciência todos os dias. Por quê? Porque a nossa velha natureza, ela vai querer expressar-se todos os dias, porém, nós recebemos o Espírito de Deus para que nós venhamos viver por uma nova natureza agora que nós recebemos, que deve ser alimentada através do Senhor, né? Paulo fala, não me lembro qual a carta, mas se eu não me engano, aos Filipenses, no que pensai, Filipenses, né? No que pensai, pensai naquilo que é do alto, naquilo que é santo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha a consciência de que o homem necessita ocupar a sua mente com aquilo que é do alto, para que ele não se encha das coisas que são corruptíveis desse mundo, mas para que ele se encha e o seu ser, a sua consciência, a sua mente transborde aquilo que é do alto. Por isso nós vamos sempre permanecer naquela guerra de Gálatas capítulo 5, que é o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Só que a diferença está em nós estarmos posicionados na verdade e não usarmos a justificativa que muitos dão. Ah, mas eu sou carne, né? Comete o delito conscientemente porque quis. Não, mas é porque eu sou carne, a gente é fraco. De fato, somos carne, somos fracos. Porém, o apóstolo Paulo fala assim que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos pecar mais ainda para que a graça de Deus superabunde em nós? De maneira nenhuma. De modo nenhum, não vamos usar isso para que nós nos justifiquemos do nosso erro, para que continuemos errando. Eu não estou querendo pregar uma hiper santidade ao qual nós não podemos alcançar, não é isso. Isso nós só teremos quando recebemos o nosso corpo glorificado em Cristo. Mas o que nós estamos falando é de não sermos hipócritas como os fariseus
que eles usavam da própria lei para confrontar o povo, mas não eram praticantes dessa verdade. Então, diante dos homens, eles não tinham peso de condenação nenhuma, mas quem os julga não são os homens, são Deus, é Deus. Nós podemos esconder os nossos segredos obscuros uns dos outros, mas do Senhor jamais. Paulo fala em Coríntios, se eu não me engano, somente o homem conhece as intenções do coração do homem, e assim o Espírito Santo de Deus conhece as intenções do coração de Deus para que nos seja revelada. Entende? Então não se trata de viver uma mega hiper santidade, mas sim de sermos edificados na palavra e na verdade todos os dias. De todos os dias morremos para o engano, para o pecado, para que o Senhor nos governe. Quer falar? Rapidinho. Sempre a gente vai cair no mesmo lugar, é uma questão de governo, né? Porque até o exemplo que o pastor trouxe e até essa expressão que tu usa de, né, que a gente não tem uma hipersantidade, sabe que não... Mas eu acho engraçado porque a gente vai qualificando os tipos de pecados, né? Porque é fácil tu ver um cristão, por exemplo, que continua com caráter cristão, que ele não vai lá roubar, por exemplo, ele não vai matar. Mas, às vezes, para dar olhadinha lá e desejar, ou seja, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. Se o cara, se ele vigia, né? Se ele não vai roubar, se ele não vai matar, se ele não vai fazer coisas que são tão obscuras, por que ele vai olhar, né? Lá com o cantinho do olho. Por isso que eu penso que é uma questão de governo mesmo. À medida que, de fato, Cristo vai governando, eu não estou dizendo que a pessoa, de forma nenhuma, ela vai pecar, cara, mas esses tipos de pecados que são tolos, são, vamos dizer assim, de muito bebê na fé, né? Porque se a pessoa está seduzida ainda por esse tipo de coisa, ela ainda está muito corrompida. Eu ainda vejo assim uma altura sabe, eu lembro que há muito tempo atrás tem um personal que trabalha no mesmo local que eu trabalho e que ele é cristão, e ele é extremamente cristão mesmo. E tinha sempre uma moça lá, mega, super linda, assim, né? E daí eu lembro que uma vez fizeram uma brincadeirinha para ele, mostraram, como querendo dizer, duvido que tu não olhe. Ele falou, cara, eu vou ser muito sincero, sem hipocrisia nenhuma. Quando eu olho, não estou dizendo que a guria é demoníaca, né? Mas quando eu olho para ela, o que eu enxergo, para mim, nos meus olhos, vai ser diabólico. É um governo diabólico, né? No sentido, eu não tenho interesse nenhum, porque eu sei que isso é minha morte. Né? Morte no espírito, no caso. E daí, para quem escuta, vai dizer, sai daí, ô santão, né? Mas é porque a pessoa está tão ali seduzida no Senhor mesmo e tem se alimentado daquilo, vive aquilo. Por isso que eu digo que é a medida do que se vive. Não é a medida do que se fala. Né? Não é a medida do que se prega. Não é a medida do que ouve as pessoas. É a medida, exatamente o texto que o Gui leu lá no início. É a medida que eu tenho obediência àquela palavra que me é ministrada. Tu entra num lugar de temor e honra ao Senhor, um temor de honra mesmo, não um temor de medo, mas um temor de honra, o tempo inteiro a tua mente está ali submetida àquilo. É impressionante, eu creio que todo mundo já teve um período que estava extremamente prostrado a Deus e outros que dá as vaciladas, e a gente consegue entender a diferença disso, e nós sabemos quando não estamos nisso. Né? Ainda que muitas das vezes se mascare para pessoas, cada um sabe quando está desalinhado. Sim. E me vem um versículo agora, João capítulo 5, versículo 3. E quando a gente fala de santidade, a palavra fala diversas vezes para nós sermos santos, assim como o Senhor ele é santo. Só que essa santidade... Oi? João capítulo 15, versículo 3. Só que essa santidade ela não é alcançada pela força do nosso próprio braço. Nós não conseguimos vencer o engano, o pecado, pelo nosso próprio braço. Nós só conseguimos vencer pelo mesmo motivo ao qual nós começamos desde o versículo 12. Né? Que é a prática da palavra. E Jesus ele fala em João capítulo 15, versículo 3, ele fala assim...
vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Porque é a palavra que nos limpa. É a palavra que nos purifica. Assim como é a palavra que nos transforma. A nossa mente, ela se torna limpa. A nossa alma, ela se torna purificada em obediência à palavra que o Senhor nos falou. Por isso ele falou, então vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Amém? Aleluia! Então a gente consegue entender que o juízo vindouro, ele virá sobre Cristo. No versículo 15 e 16 que nós estávamos falando, né? Ele virá segundo a verdade, proporcional à rejeição da revelação recebida, em conformidade com as obras praticadas, sem parcialidade e em resposta ao Evangelho. Seremos julgados segundo as nossas obras em Cristo Jesus. Aleluia. É 9:4. Seguimos, vamos até o versículo 20, então. Versículo do 17 ao 20. Eis que tu, que é chamado de judeu, eu criei até o versículo 29. O 29 ele encerra muito legal, esse capítulo traz uma consciência. Vamos ler todos os capítulos e vamos encerrar, os versículos vamos encerrar só no 29. Tá? Então, no versículo 17, Paulo ele vem falando, eis que tu és chamado de judeu e descansas na lei e te vanglorias em Deus e conheces a sua vontade e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei. E confias que tu é guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, olha, instrutor dos insensatos, mestre de crianças que tem a forma do conhecimento e da verdade da lei. A soberba e o engano operando na hipocrisia desses homens. O judeu era o nome dado ao povo que voltou do exílio para a Judéia. Entretanto, mais tarde, esse nome passou a incluir todo o povo hebreu, os israelitas, por onde quer que eles vivessem, né? Então Paulo ele listou 8 bases sobre as quais os judeus fundamentam seu senso de superioridade moral acima dos gentios. Por 3 vezes ele citou a lei como base. Então os judeus eles acreditavam que Deus lhe tinha concedido privilégios especiais e dado uma missão para levar luz para os gentios. Eu muito ouvi que o povo de Deus era só os israelitas, né? O povo de Deus era somente o povo de Israel. De fato, para que tudo começasse sim, mas na visão do plano eterno e geral, não. Todos estávamos inclusos nesse plano, né? Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7, vai nos trazer um pouco de clareza. Vou abrir aqui para nós ler. Nós lermos, nós ler é feio, né? Isaías capítulo 42, 6 e 7 diz: Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Os fariseus usavam justamente isso, em seu egocentrismo, para se acharem superior aos gentios.
que era um povo exclusivo de Deus, porém não eram praticantes dessa lei, dessa verdade, né? Então tudo isso é verdade, porque Deus começou com essa história, mas o plano geral de Deus inclui todo ser humano. Então, todavia, Jesus ele ensinou: a quem muito for dado, muito será requerido dele. E para o homem que muito lhe foi confiado, muito mais lhe será exigido. Isso está lá em Lucas capítulo 12, versículo 48. Se alguém quiser ler para nós também. Lucas capítulo 12, versículo 48. Aleluia. Lucas 12, 48. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Não é um fardo, mas é responsabilidade a respeito das coisas do Espírito, né? Então a gente consegue entender que nos será cobrado segundo a nossa medida de consciência que nos foi confiado do Senhor. Então, além disso, Jesus ele advertiu os líderes religiosos: assim também vós parecereis justos aos homens, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. No Mateus 23, 28, você não precisa abrir aqui, eu já li aqui. Então Jesus ele fala assim: também vós, exteriormente, parecereis justos aos homens. Ou seja, o Evangelho de Cristo Jesus, ele tende a transformar-nos de dentro para fora. Não se trata de uma aparência exterior para que a gente mostre às pessoas o quão bom nós somos, ou qual mérito nós devemos receber por aquilo que nós fazemos. Porque a verdadeira transformação ela está dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, em nós. E não por aquilo que nós transparecemos de forma física, né? Jesus, ele diversas vezes confronta os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, chamando eles, conhecendo que dentro dos seus corações havia somente hipocrisia e não havia uma verdadeira vida, um amor por aquela verdade ao qual Deus havia revelado para eles por meio da lei. Então a mera posse da lei não alcança o favor divino. Não adianta simplesmente termos o conhecimento, se não formos praticantes. Então quando Paulo ele vem falando ali, mostrando que eles deveriam ser guia como os judeus, guia dos cegos, dos povos pagãos, para que eles revelassem uma verdadeira visão de Deus. Essa era a verdadeira função da lei operando na vida deles. Versículo 21 e 23. Acho que vamos encerrar nesses 3 últimos versículos. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas a um homem, não deves furtar, tu furtas. Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, e tu cometes adultério. Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio. Tu que te vanglorias na lei por meio da infração da lei, tu desonras a Deus. Então, seguindo o exemplo de Jesus, Paulo ele expôs
a hipocrisia judaica. Ele fez isso com uma série de 5 perguntas retóricas que culpavam o seu povo por falta de justiça essencial. Paulo ele vinha confrontando diretamente, porque ele conhecia na íntegra a realidade daqueles judeus e a realidade da velha natureza, que é agora isso aí. Só. Então Paulo ele sabia de fato aonde confrontar com a verdade, né? Então ele faz 5 perguntas. Ele poderia ter feito muitas outras perguntas, mas com a intenção de confrontar a velha natureza, ele faz 5 perguntas.